Fala, gente boa! Bom, um fato, tá? Uma informação que eu acabei esquecendo, né? De trazer a vocês no vídeo passado, tá? No vídeo anterior, tá? É que tirando, obviamente, o padre Carlos e o irmão dele, o Franz, né? Havia apenas dessas 58 pessoas, né? Que vieram pelo navio Lucy Caroline, né? Apenas 4 delas eram católicas, tá? Era um próprio, o Dr. Wingand, né? O Wingand Engel, que eu comentei no vídeo anterior, tá? Um outro católico que veio nesse navio, né, que trouxe o padre Carlos, foi o Karl Knop, né, que era procedente também do reino de Hanover, da cidade de Buchanan, né, além deles, né, do Dr. Wingand, do nosso amigo Carlos, né, o Karl Knop, havia também mais 2 católicos, tá? Que eram dois irmãos, né? O Josef e o Heinrich Lehmann, né? O José e o Henrique, né? Aportuguesando o nome dos caras, tá? Ambos eram agricultores, tá? E eles também eram procedentes de Hanover, tá? Para ser mais exato, de uma cidade chamada Dingelb, né? O Josef tinha 21 anos e o irmão dele, o Heinrich, era 5 anos mais jovem, tá? Então esses foram os 4 católicos, né, que vieram junto com o padre Carlos, o irmão dele, no navio Lucy Caroline, né. Uma outra coisa, né, que esse avoado e aloprado youtuber, né, acabou esquecendo de mostrar no vídeo anterior, tá, foram essas fotos, tá. A primeira foto que eu iria mostrar a vocês é essa foto aqui de cima, né, essa foto grande aqui que vocês estão vendo, tá. Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi batida, ela é dos anos 20, tá? Não se tem a data exata em que ela foi batida. E aqui, essa construção aqui do que aparece no meio da foto, tá? É a antiga igreja matriz de Joinville, a antiga catedral, tá? A catedral que foi inaugurada em 1867 e esse prédio que vocês estão vendo, ele foi demolido em 1963, infelizmente, né? O lugar foi construída aquela coisa horrorosa que dizem ser a Catedral de Joinville, né? A próxima foto, tá? Não se tem a data em que ela foi batida, né? Aqui só a única informação que aparece é que ela foi batida na década de 1910, né? Não se tem o ano exato em que essa foto foi batida, né? Essa foto que eu estou apontando, né? Vocês podem reparar que lá no fundão tem um sobrado, tá? Esse sobrado é aquele, né, o casarão Niemeyer, né, que é aquela construção antiga que está ao lado, né, do que hoje é a Agência Central do Banco do Brasil, tá? A terceira foto, né, que eu irei mostrar é essa foto aqui, tá? Essa foto, ela também ela foi tirada nos anos 20, também não se tem a data exata dela, né? E essa aqui é uma foto do então Hospital da Caridade, tá? Isso aqui que vocês estão vendo equivale hoje a parte antiga do Hospital São José, tá? E por fim, a última foto, né, será essa aqui, tá? Essa foto aqui é daquele prédio, né, que durante muito tempo foi a sede da prefeitura, né, tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, e que veio a ser demolido, né, em função da abertura da Avenida JK, tá? Essa foto aqui, tá? Essa foto ela foi tirada possivelmente em 1906, tá? Essa aqui é a antiga escola do Padre Carlos, né, sobre o qual eu falarei agora, tá? Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior falando, né, do lançamento da pedra fundamental, né, daquilo que viria, né, a ser esse prédio aqui que vocês estão vendo, tá? Nessa ocasião, 8 de junho de 1880, tá? O Padre Carlos, ele tinha 367 alunos, tá? Embora, tá, ele fosse um padre, obviamente, tá? A grande maioria dos alunos, tá, que ele tinha, eles eram luteranos, então ele não discriminava, né, os alunos pela religião, ele aceitava absolutamente todo mundo, né? E nessa ocasião, como eu ia dizendo, né, 8 de junho de 1880, foi lançada a pedra fundamental desse prédio, cuja foto vocês acabaram de ver, né? E esse prédio, esse terreno onde mais tarde seria construído esse prédio, tá? Ele tinha 2.000 metros quadrados e ele foi doado, tá?
O próprio padre Carlos, né, nessa ocasião, ele fez um discurso, ele fez questão de frisar que esse terreno ele foi doado, só que ele não revelou o nome da pessoa que doou esse terreno para que se fosse construída essa escola, tá? Bom, a princípio, tá, esse prédio, ele foi projetado pelo Frederico Bristlein, tá? Apesar do nome de Fritz de Pomerode, o cara era francês, ele era de uma cidade chamada Mulhouse, eu já comentei, já citei ele em diversas ocasiões, ele foi representante, procurador do príncipe de Joinville, ele foi diretor da colônia Dona Francisca, ele foi deputado estadual, ele foi prefeito de Joinville de 1895 até 1899, ele foi o idealizador tanto da Rua das Pombeiras quanto daquele prédio que hoje é o Museu Nacional, né? Foi uma figura bem ativa, né? Uma figura bem relevante. E como eu acabei de dizer, foi ele que acabou projetando esse prédio, tá? A princípio, esse prédio ele teria 30 metros de frente, 20 metros de fundo, e na fachada dele existiria, né, uma inscrição em latim que era Verbus Unitus, né? Unitius, né? Essa expressão Verbus Unitius significa com toda a força, né? Unindo forças. Esse é o significado dessa expressão, tá? Bom, afinal de contas, o que se ensinava na escola do Padre Carlos, né? O que esse povo todo tinha de aula, né? Bom, a grade, né, curricular era tão grande que eu faria uso aqui da minha cola, tá? Bom, afinal de contas, o que se ensinava na escola do Padre Carlos? Bom, esses alunos, né, eles tinham aula de português, né, inclusive traduzindo textos do alemão para o português ou do português para o alemão, né? Eles tinham aula de matemática, tinham aulas de geografia, tanto de geografia física quanto de geografia política, inclusive os próprios alunos que desenhavam os mapas, né? Tanto o mapa do Brasil, quanto o mapa de Santa Catarina, quanto o mapa mundi, né? Eles tinham aula de história sacra ou história religiosa, como queiram, né? Eles tinham, obviamente, aulas de história, tá? Inclusive aulas a respeito da dos índios brasileiros. Sim, a cidade, entre aspas, alemã, se tinha aula a respeito dos índios brasileiros, das civilizações indígenas brasileiras, tá? Eles também tinham aula, né, de matemática, obviamente, né, de desenho, aulas de caligrafia, aulas de canto orfeônico, sim, foi isso mesmo que vocês acabaram de ver. Eles tinham aula de canto orfeônico, tá? Eles tinham aulas de história natural, tinham aulas de ginástica e as meninas, elas também tinham aulas de trabalhos manuais. Inclusive, elas confeccionavam meias de crochê. Então, por isso, né? Isso é uma pequena demonstração, tá? De que o nível dessa escola que pertencia ao Padre Carlos era um nível de educação elevadíssimo, altíssimo, né? A princípio, né, eu estava falando do prédio, né, que mais tarde seria a sede tanto da prefeitura quanto da Câmara de Vereadores, tá? Esse prédio ele foi inaugurado oficialmente, tá, em janeiro de 1882, mas ele só ficou totalmente pronto, só foi totalmente concluído em 1898. Então ele levou praticamente 20 anos, né, para ficar totalmente pronto, tá? Um prédio muitíssimo bonito, diga-se de passagem, tá? Bom, estima-se, tá, que foram gastos 5 contos de réis para se construir esse prédio, tá? Mas antes que vocês me perguntem, mas da onde que veio toda essa grana, tá? Bom, basicamente esse dinheiro foi um dinheiro proveniente de doações, tá? Um dos que doaram, né, dinheiro para que se fosse construída a escola do Padre Carlos, tá? Foram as mulheres da alta sociedade joinvilense, tá? Então, com o dinheiro da venda dos bordados que elas fizeram, uma parte, né, desses 5 contos de réis veio da venda dos bordados, confeccionados por essas mulheres, né, da alta sociedade joinvilense.
Uma parte foi a Sociedade Harmonia, que acabou doando, né? A Sociedade Harmonia era uma sociedade teatral que acabou dando origem à atual Harmonia Lira, né? Uma parte desse dinheiro veio da Sociedade de Canto Helvétia, tá? Essa Sociedade de Canto Helvétia, ela foi criada em 1856 por imigrantes suíços, foi a primeira entidade de caráter cultural da história de Joinville, tá? Uma outra parte desse dinheiro, tá? Foi doado pelo Theodor Kiene. Theodor Kiene, ele era proprietário de um salão, tá? No local desse salão, hoje existe a sede da Liga de Sociedades, ali na rua Jaguaruna, tá? Uma outra parte, por incrível que pareça, foi doada por um circo que estava fazendo uma temporada e que estava de passagem por Joinville, tá? Então uma parte desse dinheiro veio, pasmem, foi doado, pasmem, por uma companhia de circo, tá? E por fim, tá? Uma parte desse dinheiro, 600 mil reais, para ser mais exato, foi doado pela direção da colônia Dona Francisca, tá? Bom, o padre Carlos, algo que eu estava me esquecendo, tá? Esse colégio, tá? Essa escola pertencente ao padre Carlos, tá? Ela tinha, a princípio, 8 professores. Um é o padre Carlos. Além de ser o diretor da escola, o diretor e proprietário da escola, ele também lecionava, né? Dois desses oito professores, eles eram pagos com o dinheiro do governo do estado, né, do governo da então província de Santa Catarina, tá? O padre Carlos, tá, ele acabou deixando de lecionar no dia 1º de maio de 1906. Então, durante 48 anos, ele, ao mesmo tempo em que ele foi padre, ele também foi professor, tá? Ele era uma figura extremamente querida, né, pelos moradores de Joinville, tá? No dia 9 de maio de 1906, houve uma cerimônia, tá, de despedida do padre Carlos, né? Estima-se que cerca de 2.000 pessoas participaram dessa cerimônia, né? E, infelizmente, às 15 horas do dia 12 de novembro de 1906, o padre Carlos ele acabou falecendo aos 73 anos de idade, né? Ele uma outra informação, né, da série de informações que eu estava me esquecendo, tá? O padre Carlos, foi ele que acabou doando o terreno onde hoje existe o Hospital São José, né? E, inclusive, ele acabou falecendo no Hospital São José, né? Bom, como ele era padre, então possivelmente ele não tinha praticamente nada, né? Vocês devem estar imaginando. Bom, a resposta é errado. Bom, qual era o patrimônio do padre Carlos, tá? O padre Carlos, tá? Por força do testamento, tá? Ele acabou doando um terreno para a Igreja Matriz de Joinville. Esse terreno ele ficava ao lado da catedral, tá? Além desse terreno que ele acabou doando via testamento para a Catedral de Joinville, tá? Ele acabou doando uma casa e os objetos, né, os móveis dessa casa para uma capela em São Bento, né, que era a Capela do Coração de Maria. Ele doou uma quantidade bem considerável de dinheiro, né, para uma capela em Campo Alegre, né, que era a Capela da Trindade da Vila de Campo Alegre. Ele doou a biblioteca particular dele para um colégio em Blumenau, que era o colégio dos frades franciscanos, né? Com o dinheiro da venda dos objetos pessoais dele, foram comprados livros, tanto livros religiosos quanto livros educativos para a educação dos meninos, né, de meninos carentes, né, tanto de Joinville quanto de Campo Alegre quanto de São Bento, né? E ele acabou doando uma quantidade bem considerável de dinheiro para o Seminário Diocesano de Curitiba, né? E por força desse testamento, né, do testamento que o padre Carlos deixou, né, esse seminário de Curitiba ele ficou obrigado de pagar por ano 300 mil reais para a Margarida Franzon, que era uma mulher bastante pobre, né? E ele, além desse patrimônio, né, que eu estou citando, ele também tinha mais três terrenos, tá? Dois desses terrenos ficavam no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, né? Até houve uma treta por causa do testamento dele, que foi muito mal redigido, né? Os sobrinhos dele, né, os filhos, né, do irmão dele, que era o Franz, né, que emigrou junto com ele,
que eram pessoas muito pobres, que moravam em Guaratuba. Eles, enfim, obviamente, eles exigiram parte desse patrimônio, né? O patrimônio do Padre Carlos, tá? Ele deixou um patrimônio no valor de 8 contos e réis, o que era uma verdadeira fortuna, lá em 1906, tá? E por uma determinação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tá? Os descendentes, né, os sobrinhos do Padre Carlos, eles ficaram isentos de pagar do imposto sobre herança, né? Isso gerou uma gritaria, gerou uma polêmica, gerou uma gritaria, gerou um monte de protestos, mas isso não adiantou de nada, tá? A Câmara de Vereadores de Joinville acabou ratificando essa decisão que havia sido tomada, né, pela Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, resumidamente, essa foi a história do Padre Carlos, né? Possivelmente um dos maiores educadores da história de Joinville, né? Então, essa também é a minha modesta homenagem, né, ao Dia dos Professores, que ocorreu no último dia 15 de outubro, né? Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo demais, né? Mais uma vez eu agradeço a atenção e o carinho de vocês e tudo mais, e como sempre, e tradicionalmente, fui!